Impactos no agronegócio catarinense. Estiagem e pandemia causam perdas na fruticultura, na produção de grãos e leite e na comercialização de produtos. Triagem online para casos suspeitos de coronavírus. Em parceria com o Epagre-Ciram, o governo do estado agora disponibiliza o serviço e orienta o cidadão. Safra da tainha. Confira as novas medidas implementadas em Santa Catarina para a proteção dos pescadores contra a Covid-19, mantendo assim a tradicional pesca da tainha. E ainda morangos bonitos e saudáveis. Jovem Rural inova com o cultivo de morango semi-hidropônico. Facilidade no manejo, redução nos custos e mais qualidade na produção. Olá a todos, estamos de volta agora com edição inédita do SC Agricultura, o programa de TV da Epagre. Sejam muito bem-vindos. Assim como outras empresas públicas e privadas, a Epagre também está retomando gradativamente as atividades presenciais. Com número reduzido de funcionários e tomando medidas de proteção e distanciamento, a Epagre volta a atender seu público em todas as regiões do estado. Aliás, atendimento que não parou, pois o trabalho remoto foi uma das estratégias adotadas pela empresa durante o isolamento social. Agora é hora de retomar as ações com segurança e responsabilidade. Meu nome é Caroline, eu sou extensionista da Epagre aqui no município de Chapecó. Estação Experimental de Videira, região meio-oeste de Santa Catarina. Massaranduba, litoral norte catarinense. Estamos falando da Estação Experimental de Ituporanga. Eu sou Roberto Edmaier, trabalho no escritório de Bocaina do Sul. Eu sou Anderson, extensionista do município de Braço do Norte e região do Tubarão. Santiago do Sul, oeste catarinense. E aos poucos, de forma gradual, a Epagre tem retomado algumas das suas atividades presenciais. Claro, tudo com muita responsabilidade e preocupação. Sempre com muito cuidado, todas as medidas necessárias. São trabalhos que não podem parar e precisam da nossa atenção como sempre. Esses são serviços muito importantes, por isso contem com a gente. Em parceria com a Epagre-Ciram, o governo do estado disponibilizou um serviço de triagem online para casos suspeitos de coronavírus. Além de orientar o cidadão, o sistema serve como ferramenta para o poder público adotar políticas específicas para cada região do estado. Então, se você tem sintomas e não sabe o que fazer, veja agora como acessar o sistema e saber qual a orientação mais adequada para o seu caso. Olá, meu nome é Luiz Viana, sou pesquisador da Epagre-Ciram e vou falar para vocês rapidamente aqui sobre o sistema de triagem online do governo do estado de Santa Catarina para a Covid-19. Esse sistema tem dois objetivos. O primeiro deles é orientar o cidadão catarinense a como proceder no caso de suspeita de algum sintoma da doença, e o segundo é gerar dados para que o governo possa acompanhar a evolução da doença no território do estado. Se você está sentindo algum sintoma ou desconfia que está com a Covid-19, você entra nesse sistema, preenche um cadastro com seu nome, endereço, CEP, e você vai ser direcionado para uma página que vai identificar alguns sintomas que possivelmente você possa estar sentindo. Dependendo da combinação desses sintomas que você marque, você vai ser orientado a permanecer em casa, caso os sintomas sejam leves, ou buscar uma unidade de saúde mais próxima. E o próprio sistema se encarrega de te orientar e te passar o endereço ou o contato dessa unidade de saúde. Com base nos dados que são gerados a partir desse sistema, o governo de Santa Catarina já plota automaticamente no mapa a localização da pessoa que fez o cadastro e se ela é uma pessoa com suspeita de Covid ou não. E isso auxilia nas políticas públicas de prevenção e de distribuição dessas pessoas pelas unidades de saúde.
É muito importante que você preencha o sistema diariamente, caso você esteja com algum sintoma, para que seja possível acompanhar a evolução da doença. E se você já chegou a uma unidade de saúde pelo fato de estar com algum sintoma um pouco mais grave, você já não precisa mais preencher o sistema, porque a própria unidade de saúde vai fazer isso por você. Essa é uma parceria muito importante entre o cidadão catarinense, o governo de Santa Catarina, para combater a Covid-19. Muito obrigado. No próximo bloco, efeitos da estiagem e da pandemia. Levantamento aponta as principais culturas afetadas e os prejuízos acumulados com a falta de chuva. Tem também as novas recomendações aos pescadores para a safra de tainha. É depois do intervalo, voltamos em seguida, é rapidinho. Santa Catarina enfrenta uma das mais severas estiagens dos últimos anos, a pior desde 2006. E antes disso, só no ano de 1978, o acumulado de chuva foi tão baixo. E ainda com a crise gerada pela pandemia, alguns setores da produção agropecuária catarinense sentem de perto os impactos deste momento. É o que aponta um levantamento do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE. A EPAGRE-CEPA, Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, divulgou um levantamento com os impactos da pandemia e da estiagem na produção agropecuária catarinense. Em relação à falta de chuva, essa é uma das piores secas dos últimos anos. Somente em 2006 e 1978, os números foram semelhantes. Fruticultura e produção de grãos são as atividades que mais sofrem com os efeitos da estiagem. As principais culturas afetadas foram o milho-grão, em que a redução esperada na produção até o momento é de 10%, o feijão, em que a redução é de 8% da produção, e na soja, em que a redução esperada até o momento é de 2% da produção. Há também efeitos sobre a produção de maçã, em que até o momento se espera uma redução na produção na ordem de 17%, e também do maracujá, em que se espera uma redução na produção em torno de 9%. De acordo com o levantamento, a pecuária também deve enfrentar aumento de custos de produção. Ao todo, segundo as estimativas, Santa Catarina já acumula prejuízos que passam de 436 milhões de reais com essa estiagem. A pecuária, os principais efeitos sentidos pela estiagem foi uma redução da qualidade das pastagens e também da produção, e também uma redução na produção do milho silagem, que se destina à alimentação animal. Com isso, espera-se um aumento dos custos de produção, principalmente na cadeia leiteira, que deverá haver uma suplementação da alimentação animal com insumos externos e, por isso, um aumento nos custos de produção. A EPAGRE-CEPA avaliou ainda os efeitos sentidos pelas medidas de contenção da pandemia da Covid-19 no setor agropecuário em Santa Catarina. Os principais são a dificuldade de venda e entrega da produção, principalmente na piscicultura, suinocultura e produção leiteira, e há também uma dificuldade de comercialização, uma queda nas vendas e uma queda no consumo nas feiras livres, mercados de bairro, supermercados e a venda direta do produto. Diante desse cenário, para auxiliar produtores, extensionistas e pesquisadores, a EPAGRE-CEPA acaba de lançar o relatório intitulado Efeitos Socioeconômicos da Estiagem e da Pandemia do Novo Coronavírus sobre a Produção Agropecuária de Santa Catarina. O documento foi elaborado com a participação das gerências regionais da EPAGRE e traz um avanço na forma de disponibilizar dados coletados nos municípios.
um formato que valoriza a participação dos agentes de extensão, de pesquisa e dos agentes de mercado. E olha, para minimizar as perdas, os produtores catarinenses contam com novas linhas de apoio. A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural vai investir mais de 6 milhões de reais em crédito e subvenção aos juros. Interessados em participar dos programas ou obter esse relatório que mostramos, devem entrar em contato com o escritório municipal da Epagre ou pelo aplicativo Epagre Mob. Maio é um mês muito aguardado pelos pescadores do litoral catarinense. É quando abre a temporada de mais uma safra de tainha, esse peixe tão popular por aqui que faz parte da cultura gastronômica local. Este ano, pescadores e comunidades se adequaram às novas medidas de proteção ao coronavírus para a pesca de arrasto na praia. É só chegar o outono e as temperaturas caírem que as tainhas começam a aparecer no litoral catarinense. Os peixes saem em cardumes migratórios da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, e buscam águas mais quentes para desovar. Os barcos fazem o cerco às tainhas e as redes são puxadas pelos pescadores na praia. A safra da tainha abre no dia 1º de maio e vai até 31 de julho. Este ano, a temporada de pesca acontece com restrições. Para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, o governo catarinense publicou portaria que estabelece medidas de proteção aos pescadores e restrição no número de pessoas nos barcos e na praia. O gerente de Pesca e Aquicultura, Sérgio Winkler da Costa, explica as novas regras para a pesca da tainha na modalidade arrasto de praia. Entre as regras principais estão o uso de máscaras, obrigatório o uso de máscaras nas operações, o distanciamento de até 2 metros entre as pessoas no momento da atividade da puxada da rede e também depois na operação de separação dos peixes e tudo mais. A presença de pessoas na beira da praia durante a puxada é no máximo de 50 pessoas para as canoas a remo e de 25 para as canoas motorizadas. E também tem uma regra que fala sobre a questão da permanência de pessoas dentro dos ranchos, que é o mínimo possível para o exercício da atividade. Então se recomenda que fiquem nos ranchos só aquelas pessoas que vão fazer o lanço. E as pessoas que vão fazer a puxada da rede posteriormente, elas podem vir sendo chamadas por avisos sonoros ou até pelo celular. É importante ressaltar que essa norma ela foi feita para ajudar os pescadores e permitir que eles possam exercer essa atividade. Porque se não tivesse essas normas, com essas regras de cuidados e de prevenção, a pesca não poderia ser executada. Para as colônias de pescadores, as medidas de proteção à Covid-19 são fundamentais para que a tradicional pesca da tainha possa acontecer com segurança, preservando a saúde dos trabalhadores. Hoje, nós aqui teremos que fazer o nosso cuidado, teremos que ter o cuidado para que essa pandemia não se espalhe. O que nós temos que fazer? Peço encarecidamente a todos os pescadores, por favor, usem a máscara, façam o distanciamento correto para que a pesca da tainha não possa sofrer nenhuma consequência, para que ela não se acabe esse ano. Então nós dependemos muito da tainha, mas nós dependemos muito da conscientização dos pescadores. Mantenham-se calmos que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Assim como a tainha passa, essa pandemia ela vai passar, daqui a pouco não existe mais. E nós vamos estar vivendo uma vida saudável com bastante tainha na nossa mesa. Outra ação para proteger as comunidades pesqueiras está sendo desenvolvida pela Prefeitura de Florianópolis. É a campanha de vacinação contra a gripe para os pescadores da capital com mais de 50 anos. Imunizadas, essas pessoas correm menos riscos de ficarem doentes, evitando assim o acesso ao sistema de saúde durante a pandemia do novo coronavírus.
uma adesão muito boa, mas todos os pescadores no começo tiveram um pouquinho de medo, assim, resistência, e depois a cada chegada no rancho a gente tem sido surpreendido com mais gente, mais pescadores se encorajando a tomar essa vacina. Uma coisa muito importante também, que quando chegamos no rancho, cada pescador que é vacinado recebe também uma máscara de proteção para ajudar nesse combate do Covid-19. A expectativa é de vacinar mais de 800 pescadores já pré-cadastrados. Pelo que a gente fez até esse momento, a gente imagina que vai ultrapassar aí bastante o número da expectativa e da meta inicialmente traçada. Com todos os cuidados preventivos, agora é torcer para que o tempo colabore e os pescadores possam encher as redes em mais uma tradicional temporada da tainha. Olha, a expectativa para esse ano é uma expectativa muito boa, porque já começamos com muita frente fria, vento sul, né? Já está chegando algumas tainhas, né? Esse ano a água do mar está colaborando, está mais fria, então a expectativa nossa é grande. Porém, temos que ter bastante cautela em relação ao que está acontecendo conosco. A seguir, facilidade no manejo, redução nos custos e mais qualidade na produção. Essas são vantagens do cultivo semi-hidropônico de morangos. Os detalhes em instantes aqui no SC Agricultura. O morango é um fruto muito sensível às pragas e doenças e exige também muito trabalho no manejo, desde o plantio até a colheita. Por isso, os produtores estão deixando de cultivar o morango no chão e aderindo aí ao sistema semi-hidropônico. As lavouras ficam dentro de abrigos e são elevadas, o que facilita muito a mão de obra. De olho na tecnologia, um jovem rural de Uruçanga está mudando a rotina de trabalho da família. É dia de trabalho para a família Boneto, do município de Uruçanga, no sul catarinense. Aqui, nesta pequena propriedade, os pais Osmar e Maria Eliane criaram os 2 filhos, Cleiton e Larissa. Hoje, todos trabalham juntos na agricultura. E foi com a iniciativa do Cleiton que a família passou a diversificar as atividades. A produção de morango no sistema semi-hidropônico chegou em boa hora, já que o jovem buscava uma alternativa rentável e que não exigisse tanto esforço físico do produtor. Neste sistema, o cultivo é elevado, ocupa pequena área da propriedade, exige poucos tratamentos químicos e traz mais conforto para a família, porque todo o manejo da cultura pode ser feito em pé. Em 2019, com recursos do FDR, Fundo de Desenvolvimento Rural do Governo do Estado, o Cleiton investiu na atividade, construiu mais 2 abrigos e ampliou a capacidade para 5.000 plantas. Hoje, a família colhe em torno de 5.000 quilos de morango por safra. É na hora da colheita que se vê os bons resultados do sistema de produção. Morangos bonitos, sadios e praticamente sem nenhum tipo de contaminação. A incidência de doenças é menor. Assim, os tratamentos com fungicidas e agrotóxicos têm uma redução de até 70%. Aqui na propriedade dos Boneto, a economia foi maior ainda e o resultado na qualidade dos frutos conquistou os consumidores da região. Dia de colheita hoje, Cleiton? Dia de colheita. E como é que está a produção? Está muito boa. E como é que surgiu a ideia para você de trabalhar com a produção de morangos? Foi no curso que eu fiz no CETRA em 2017,
a gente fez visitação em várias propriedades, aí numa dessas fomos visitar o morango semi-hidropônico. Aí fiquei encantado com a beleza, o morango tudo pendurado, e daí trabalho em pé, daí surgiu a ideia de implantar na propriedade. Daí eu cheguei em casa, falei com meus pais e eles concordaram. E hoje temos aqui com 5.000 pés da planta. Aqui você escolhe e depois disso, o que é feito com a produção? A gente leva para o local da escolha, a gente escolhe tudo ele e um pouco se embala e um pouco é direcionado para o PENAI, que eu atendo as escolas também. Vocês vendem o morango para merenda escolar? Isso, merenda escolar, uma parte. A outra parte eu comercializo no próprio município. E como é que está o mercado? Você vende também diretamente para o consumidor? Isso, eu atendo o consumidor direto, ou o consumidor vem aqui ou eu faço entrega 2 vezes por semana. Eu levo morango até ele. E tem bastante procura? Tem bastante procura. A demanda, padarias, confeiteiras, sai bastante. Eles procuram morango por causa da qualidade. O extensionista rural da Ipagre orienta a família sobre as melhores técnicas de cultivo, desde a construção dos abrigos até a colheita. Em relação ao sistema convencional, a gente só tem vantagens, na verdade. O agrônomo Henrique explica como é a estrutura de cultivo das plantas. Então, esse sistema é o sistema de morango semi-hidropônico em substrato. Então a gente não usa solo, a gente utiliza um substrato inerte aqui, que nesse caso é mais palha de casca de arroz carbonizada com turfa. É um sistema que a gente compra aqui próximo na nossa região, onde toda a adubação e o nutriente da planta vem pela irrigação. Então a gente faz uma solução que entra por essas fitas gotejadoras que vão alimentar as plantas durante todo o cultivo dela. Que tipo de produto é utilizado que vem por meio da irrigação? Então a gente utiliza, são os adubos, são adubos hidrossolúveis, são adubos que a gente consegue diluir facilmente em água, então é uma tecnologia de adubação mais moderna, que utiliza adubos em frações pequenas, formando soluções. Então a gente prepara 2 soluções e bota na caixa d'água e faz uma irrigação com essa solução. Em relação à distância das plantas, o espaçamento que vocês utilizam aqui? Então, cada slab, que a gente chama que é esse travesseirinho aqui, ele tem 1 metro de comprimento. Então, nesse a gente divide 5 plantas por slab. Então, a gente tem um espaçamento de 20 centímetros. E aqui o espaçamento entre linha, a gente pode estar trabalhando com 20 a 40 centímetros. Aí vai da opção do produtor. Se a gente tiver um espaçamento maior, aqui entre plantas a gente vai ter uma melhor aeração da planta, que vai diminuir também o problema com doenças. Se a gente reduzir um pouquinho mais para aproveitar o espaço do abrigo, a gente vai ter uma maior produção, mas pode ser que a gente tenha um pouquinho de problema a mais com doenças fúngicas, principalmente. Então, pessoas que estão em áreas mais úmidas, é legal que ela dê um espaçamento maior entre linhas. E qual é a altura do solo até as plantas? Então, a gente, para fazer o cálculo da altura, isso depende de quem vai colher. Então, pessoas têm alturas diferentes. Então, a altura ideal para que a pessoa trabalhe ereta. Essa é a ideia desse sistema. Eu recomendo, geralmente, a gente fazer a armação, onde vai ficar o slab apoiado, na altura do ossinho da bacia da pessoa. E se na família tiver pessoas mais baixas, mais altas, dê preferência para o mais alto, porque é ele que vai ter que se abaixar. As outras pessoas vão ter que levantar um pouco mais os braços, vai cansar um pouquinho o braço, mas vai proteger a coluna da pessoa mais alta. Então essas são as grandes vantagens. O produtor pode estar trabalhando aqui, se ele iluminar a estufa, ele pode estar trabalhando de noite, no verão, que é muito quente, que é a época mais produtiva do morango. É ideal que a gente faça colheitas em horários frescos, porque o produto ele é um produto macio. Então, se tu colher o morango com uma temperatura muito alta, ele vai sair daqui mole e vai ser danificado no transporte até a câmara para resfriamento. Então, a gente aconselha que seja colhido de manhã cedo e final da tarde ou à noite. Isso foi um convite através da Ipagre, que é através dos agrônomos ali, extensionista, que convidaram, sabendo que tinha um rapaz que era jovem, ficar na agricultura, e que tinha uns cursos que a Ipagre estava oferecendo, e
Através disso, né, ele se aperfeiçoar, ver se tinha alguma novidade para implantar na propriedade, que a gente plantava fumo, né, aqui. E agregar um pouquinho de renda, diversificar um pouco, tudo isso para melhorar, né. E você está contente com essa atividade, Cleiton? Sim, estou muito contente. Até agora ela está produzindo bem. A gente ficou bem animado com a produção que deu esse último ano e a gente vai resolver ampliar. E pretende chegar a quanto? Olha, hoje nós pretendemos chegar a 10 mil plantas para produzir aqui, nesse local. E a ideia é toda a família trabalhar nesse projeto? Sim, toda a família se envolver aqui só com morango. Então aqui no município de Uruçanga vai ter muito morango que vai sair da sua propriedade. Bastante. E a edição de hoje do SC Agricultura fica por aqui. Mais do que nunca, continue ligado nas redes sociais da EPAGRE e do Governo do Estado para se manter informado sobre o que acontece em Santa Catarina. É muito importante ficar atualizado com as informações oficiais. Obrigado pela companhia de sempre e até semana que vem. Tchau!